Pessoal, estou fazendo aqui um vídeo a pedidos, certo? De um de nossos alunos. Ele está com uma dúvida em relação a fazer diagnósticos em relação à falha de carregamento nos iPhones, certo? Vou fazer aqui um vídeo explicativo rápido, já com alguns parâmetros aqui por condução reversa, certo? Condução reversa, você seleciona a escala de diodo no multímetro, com a placa Dock Test, você faz esses testes e você vai encontrar valores aproximados, certo? O teste de condução reversa por Dock Test, ele vai principalmente analisar o caminho da malha até o componente, né? Se há conexões, falha de conexões e algumas falhas, né, em relação ali ao caminho de cada malha, né, na qual nós analisamos 7 malhas, certo? Mas agora o que eu quero passar para vocês é um outro tipo de teste. É o teste por Dock Test, mais um teste quente. Por que teste quente? Porque nós vamos utilizar a fonte de bancada para encontrar alguma fuga na malha, certo? Dessas conexões que envolvem o dock de carga, certo? Que muitas vezes a condução reversa não consegue identificar. São microfugas, né? Que às vezes pode ter no Tristar ou no Tigris, mas a condução reversa não identifica. Então vamos acrescentar mais esse teste utilizando o Dock Test. Mas para isso nós precisamos fazer alguns ajustes na nossa fonte, né? Primeiramente nós vamos deixar a nossa fonte com 5.2 volts e 100 miliamperes, ok? Esse vai ser o ajuste da fonte. E no nosso multímetro, você vai selecionar a escala de microamperes, que é esse U e esse A aqui, dá um focozinho aqui bem próximo. Esse U e esse A, ok? Vai selecionar essa escala. E o borne, certo? Vai selecionar, tirar o cabo vermelho e colocar no borne de miliamperes. Você vai fazer essa modificação, ok? E mais isso aqui, pessoal, na fonte de bancada, você vai colocar o positivo da fonte no positivo do multímetro e o negativo da fonte, soltou aqui, positivo da fonte no positivo do multímetro e o negativo da fonte no negativo do Dock Test. E vamos aos testes. Aqui na imagem, certo? Aqui na imagem tem todos os parâmetros. Se vocês quiserem pesquisar, anotar esses parâmetros. Mas vamos aqui para o teste. Primeiramente, vou resumindo aqui. Escala de microamperes. Remove o cabo vermelho do borne de resistência, escala de diodo, e transfere para o borne, a entrada de microamperes. Positivo do multímetro no positivo da fonte e negativo da fonte no negativo do Dock Test. Pino 1, 4.3 microamperes, consumo na fonte 0. Pino 2, 2.1 microamperes, consumo na fonte 0. Pino 3, 2.1 microamperes no multímetro, consumo na fonte 0. Pino 4, né? Ele dá ali mais ou menos 3.900 microamperes, consumo na fonte 0. Pessoal, esse consumo na fonte aqui no pino 4, que tem comunicação com o Tigris, é no máximo 5, certo? No máximo 5 miliamperes, ok? Pino 5, 4.2 microamperes,
na fonte, consumo 0. Pessoal, sempre esperar um pouquinho, não é de imediato, espera um pouco, o multímetro lê. 2,2 microamperes, consumo na fonte 0. Pino 7, 2,2 microamperes, consumo na fonte 0. Lembrando que esse parâmetro que eu estou fazendo aqui, pessoal, é de um celular que está em perfeito estado. Eu já fiz o reparo nele. Se por acaso você fazer essas medições, algumas medições, e você encontrar algum consumo na fonte, você vai trabalhar no componente relativo a essa malha, né? Pino 1, 2 e 3 está ligado a Tristar, pino 4, Tigres e Tristar, pino 5, 6 e 7 ligado a Tristar. Então, se você encontrar algum consumo na fonte em relação a esses pinos, certo? Existe uma falha no componente ou na malha. Lembrando que os pinos que estão ligados somente no Tristar, o consumo na fonte é 0. Beleza, pessoal? Então fica essa dica, né? Acrescentando mais uma dica para analisar e diagnosticar falha por DOC test, mas não sendo condução reversa, e sim utilizando a fonte e o multímetro. Beleza? Um abraço a todos.